O primeiro passo é você conhecer o seu oponente, é você conhecer o dente que você vai tirar, a saúde do seu paciente, que também pode atrapalhar a sua cirurgia. Então a primeira coisa que você precisa conhecer é o seu oponente. Primeiro passo, então, você vai conhecer seu paciente, ok? Primeira coisa, anamnese. A anamnese é fundamental, porque ali você vai ter o histórico pregresso do seu paciente, quais são os medicamentos que ele utiliza, quais os medicamentos que você vai precisar passar porque ele tem alguma deficiência de saúde, alguma debilidade de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, ela é fundamental. O exame clínico vai fazer com que você veja quais são as limitações físicas que seu paciente tem. Às vezes ele quer tirar um siso, ele tem dinheiro para pagar à vista, mas ele tem uma abertura de boca que não permite você fazer isso em ambiente ambulatorial. A gente vai conversar sobre isso. Exames complementares. Exames complementares que eu vi que ao longo da minha profissão, se a gente não pede, a gente acaba pagando o preço. Pode acontecer vários problemas porque você não pede os exames, entendeu? Então é fundamental que você tenha isso em mente. Anamnese, o que é importante na anamnese? Você saber o nome, a idade do seu paciente, o gênero e qual a função, qual é o trabalho dele. Por exemplo, um paciente que trabalha no frigorífico, ele vai precisar de um tempo um pouquinho maior na recuperação, né? Agora, um paciente, por exemplo, que vai ter, por exemplo, que trabalha numa pizzaria, com certeza ele vai precisar ficar mais tempo na recuperação. Então essas coisas são importantes. A última vez que ele foi ao dentista, como é que foi a experiência, por aí você já vai ver no grau de ansiedade do seu paciente. Isso são coisas que você tem que ir anotando na anamnese. Histórico médico completa, provavelmente se ele tem algum problema de saúde, se ele já fez alguma cirurgia, teve dificuldade de cicatrização. Se ele possui algum hábito deletério, como fumar, comer muito doce, ingerir drogas. Sim, gente, drogas são complicadas. Muitas drogas são vasodilatadoras e elas dificultam a coagulação. Maconha é vasodilatadora perisférica. Cocaína é vasodilatadora. Cocaína é o primeiro anestésico, ele é ela é um dos poucos que não é vasodilatador, a cocaína. A lidocaína é vasodilatador. Mas a cocaína, ela tem outras alterações que podem sim afetar a cicatrização. Hábitos de higiene, quantas vezes a pessoa escova o dente, se ela faz uma boa higienização, a gente vê que muitas vezes a pessoa tem um processo infeccioso devido a não ter o hábito mesmo de fazer uma boa higienização. Então é importante você saber isso antes para poder orientar no pós-operatório. Olha só, uma coisa que você está vendo agora que vai te facilitar depois no pós-operatório. Você está conhecendo seu paciente. Entre outras coisas, né? Na anamnese ela tem várias perguntas que são importantes que você tem ali aquela correlação. O exame clínico. Primeira coisa, gente, deixa o seu paciente falar, né? Eu vejo muito hoje falar em gatilhos mentais, né? Que são aqueles gatilhos que você utiliza para poder ter atalhos no cérebro do seu paciente e tudo mais. Mas o gatilho mental mais eficaz que eu conheço até hoje é o escutar. Escutar. Olha para o seu paciente e presta atenção no que ele está falando. E presta atenção, não fica pensando assim, eu esqueci meu feijão lá no micro-ondas. Não, presta atenção no que ele está falando. Presta atenção e vê no que o seu trabalho pode ajudar a vida dele, de alguma forma. Observa as reações de quando você aproxima dele para examiná-lo. Isso normalmente pode te mostrar um grau de ansiedade, um grau de fobia que seu paciente tenha, que talvez você tenha que entrar no pré-operatório com um ansiolítico, para que você consiga fazer o procedimento e não tenha dor de cabeça, tá? Então isso é importante. Observar também os problemas físicos, né? As limitações físicas. A gente falou aqui, né, da abertura de boca. Ver se o paciente tem problemas de ATM. Se ele tiver problemas de ATM, você for fazer uma extração inferior, é importante que você apoie bem a mandíbula. Os movimentos que você vai fazer para tirar o dente pode luxar a ATM, causar artrismo. Tudo isso tem que ser visto antes. Se ele já tem um problema de DTM, mais cuidado ainda você tem que levar. Se ele tem um problema de abertura de boca, dependendo da abertura, nem a cirurgia você deve fazer. Porque você pode ter... a gente teve um tempo atrás, um colega entrou em contato, porque o paciente estava com parestesia no bordo lateral da língua. E por que aconteceu isso? Um paciente com abertura de boca de um dedo e meio, né? Para fazer a extração de um terceiro molar incluso, inferior. E o que acontece? Você acaba abrindo mais, né? Tenta abrir de forma mais forte.
e acaba lacerando o tecido na região lingual. Lacerou o tecido na região lingual, há uma grande chance de você ter lesionado o nervo lingual, que a gente sabe que ele passa em alturas variadas ali naquela região. Então é importante prestar atenção nisso. Conversar sobre o porquê que está acontecendo aquilo com ele. Você ouviu a queixa dele, ele te falou qual é o problema, você examinou e a partir daí você já tem um diagnóstico, concorda? O paciente está reclamando de dor, inchaço na região da trígono molar, o osso está com edema, você vai falar pericoronarite, por exemplo, ó, seu caso é pericoronarite, tem que tratar dessa forma, você vai explicar direitinho para ele o que está acontecendo e o que vai ser realizado. Exames de imagem, é importante ter um exame de imagem. Se você vai fazer uma extração simples, ótimo, periapicais funcionam bem. Você vai conseguir ter uma noção de como são as raízes, a sua relação com outras estruturas nobres, como por exemplo, seio maxilar, nervo alveolar inferior, né? Você vai conseguir ver e planejar a tua cirurgia ali, tá? Agora, se for uma cirurgia mais extensa, por exemplo, terceiros molares, eu aconselho que vocês peçam pelo menos uma panorâmica. Ainda mais se for incluso. Por quê? Porque com a panorâmica você tem uma visão mais ampla da situação. Ó, para vocês terem uma ideia, esta periapical que eu estou mostrando aqui é do mesmo dente que tem esse cisto dentígeno enorme aqui, que cabe um dedo na região do trígono molar. Só que aqui, aparentemente, você não vê a lesão, concorda? Você está olhando, você está vendo o dente, você vou tirar o dente. Aí você mete a alavanca ali e o dente some, desaparece. Como assim? O dente caiu na boca, o paciente engoliu? Não, ele entrou dentro da lesão. Olha o tamanho do buraco que tem ali, ó, atrás. Ele foi parar lá dentro do buraco, tá? Então, gente, tem que prestar atenção nessas situações, tá? Sempre realizar um exame geral, né, dos elementos dentários, ver tudo, tá? Se você precisa visualizar algum acidente anatômico e tal, com o dente que você quer tirar, normalmente o ideal é tirar uma panorâmica. Em alguns casos específicos, por exemplo, caninos inclusos, dentes terceiros molares, em que você vê que tem uma laceração muito grande da raiz ou está muito próximo, né? Há uma chance de você ter uma fratura naquela região, pede a tomo. A tomografia hoje ela está mais acessível. Você consegue fazer com uma certa facilidade, tá? Observe possíveis lesões, infecções próximas daquela região cirúrgica. Infecções e lesões próximas à região cirúrgica já é uma coisa que você vai ter que fazer mais. Então, por exemplo, se tem lesão, você vai ter que curetar. Senão você sabe que os vasos que estão ali naquela região, por exemplo, de uma infecção apical, por exemplo, eles não retraem. Então há uma chance maior de você ter um sangramento pós-operatório, mesmo depois tardio. A pessoa vai para casa e lava o travesseiro de sangue. Então daqui você já consegue ver melhor. Se você só olhar o dente, você vê? Nem sempre. Você quer fazer um negócio e dar certo? Tira uma radiografia, nem que seja uma radiografia periapical. Você vai se surpreender. Aquelas raízes laceradas, você já vai entrar na cirurgia sabendo que você vai ter que fazer odontosecção. Muda a forma como você olha a cirurgia. Muda a forma como você vai agir. Você não vai fazer odontosecção depois de 1h30 que você está lá penando para tirar o dente. Você já vai fazer, porque você sabe que o dente é BO. Você sabe que o dente não vai sair sozinho, entendeu? Então, vamos fazer as coisas, gente, para facilitar a vida. O que é uma radiografia? Perto de um par de luvas hoje em dia, né? Deixa quieta essa polêmica aí do par de luvas. Mas o que é uma radiografia? O que é uma película radiográfica perto de 2 horas do seu tempo suando em cima de um paciente? Nada. 2 horas do seu tempo, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Se você for ver mesmo, 2 horas assim, em cima de um paciente, porque você não tirou uma radiografia, cara, você está rasgando dinheiro que você não está nem percebendo. Na dúvida, peça exames mais aprimorados. Assim, eu acho que tem uma coisinha aqui, ó. Tem um cisto dentígeno pequenininho, tá? Que é do tamanho da mandíbula. Tem que fazer um exame aí, né? Então, assim, gente, é uma coisa que precisa ser vista. A relação do dente com os canais, o nervo alveolar inferior, também é uma coisa que precisa ser vista. Você tem que falar com o seu paciente antes, né? Nem sempre a parestesia é culpa do dentista. A gente sabe que não é. Assim, 90% das vezes não é. Às vezes a culpa é do dente que nasceu no lugar que não deveria.
nasceu muito perto do canal, o canal lingual passa em alturas variadas naquela região, em uma altura não natural, não habitual, digamos assim, natural não habitual. Exames de sangue, aqui, gente, foi o grande paradigma da minha profissão. Enquanto eu não incorporei o uso de aplicação, né, de exames de sangue para realizar procedimentos cirúrgicos aqui na clínica, a gente não teve os resultados que eu tenho hoje, de 0 problemas de cicatrização, 0 problemas de coagulação, 0 problemas de hemorragia. Essas coisas eu tirei da minha vida. Por quê? Porque vem o exame do paciente, ele tá com anemia. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas com anemia. Vocês não têm a noção da quantidade de pessoas com imunidade baixa nessa época da pandemia. Sabe por quê? O ser humano não foi feito para ficar enclausurado. Ai, mas o coronavírus, tudo bem, gente. Eu sou das que mais defende que a gente precisa fazer isolamento social. Mas o ser humano não foi feito para isso. Não fui eu que criei o ser humano. Briga com Deus. Beleza? Ser humano foi feito para viver em sociedade. Por quê? Porque a gente troca bactéria. Mas é verdade. A gente testa a nossa imunidade o tempo todo. E com isso a gente fortalece o nosso sistema imune. E quando você está contido, você está isolado, primeiro, aumenta o grau de estresse. Aumentando o grau de estresse, qual que é a primeira coisa que aumenta? Cortisol. Cortisol sistêmico aumenta. Aumentando o cortisol sistêmico, a tua imunidade vai lá no chão. Sua imunidade indo lá no chão, o que acontece? As doenças oportunistas começam a aparecer. E uma das doenças oportunistas que mais aparecem é a doença periodontal, pericoronarite. O tanto de pulpite que eu abri nessa pandemia, vocês não têm noção. O tanto de emergência que eu atendi nessa pandemia, vocês não têm a mínima noção. E tudo isso a gente pode ver no exame, como taxa de leucócitos baixa, né? Glóbulos brancos baixos, sinal de que a imunidade está desregulada. Então, gente, ela é sim um bom coadjuvante. É barato hoje fazer exame de sangue. Hemograma completo e glicemia, pelo menos, não tem desculpa. Menos de R$30 você faz. Até no Doutor Consulta, nessas clínicas mais populares aí, você consegue fazer exames de sangue. Então, assim, não precisa ser necessariamente no posto. Pode ser pode ser particular, mas em conta, para você fazer as coisas com segurança. Então, a trombocitopenia, sangramento sem coagulação, hemorragia, ou seja, não tem plaquetas suficientes para formar os coágulos. Anemia, ela interfere na cicatrização porque ela interfere na oxigenação dos tecidos. Hiperglicemia também interfere na cicatrização. AIDS pode levar o paciente à morte. É a mesma coisa que, por exemplo, quando a pessoa está com um processo de diminuição de leucócitos por câncer. Uma leucemia, por exemplo. Eu já vi pessoas com leucemia, já teve casos, né? Inclusive foram até reportados aí, no jornal e tudo mais, da pessoa arrancar um dente e morrer. Por quê? Não tinha coagulação. Não tinha. Entendeu? A pessoa morreu de hemorragia, porque tinha leucemia e não sabia. Às vezes, você fazendo o exame, você descobre. E aí você vai tratar antes, né? Hepatite, né? Pode ter um problema de recuperação. Por quê? Porque a maioria dos remédios, ele passa pelo fígado, é biotransformado para depois ser utilizado pelo organismo. Então, se o seu fígado tiver com problema, é bem provável que você possa ter uma hepatotoxicidade. O remédio não vai funcionar da maneira como deveria. O paciente pode, inclusive, passar mal. Tudo isso você consegue ver através de exames de sangue. Como é que eu faço normalmente? Eu vou passar aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu falo, né? 1%, uma pessoa que chega no seu consultório com leucemia, é 100% de problema, se você não fizer exame. Não está escrito na testa. Está escrito na testa que a pessoa tem leucemia? Não. Às vezes a pessoa nem sabe. Tá com febre, tá com dor e tá achando que o problema é o dente. Entendeu? E aí você vai, tira o dente e vai parar com ele no hospital. Depois vai no velório. A verdade é essa, você não fez os exames antes. Então, por exemplo, se o paciente tem exames recentes, né, 3 meses, eu peço para ele trazer os exames que ele tem. Tá? Normalmente, empresas fazem baterias periódicas dos pacientes, dos funcionários, e com isso você consegue ver se a pessoa como é que está o quadro de saúde dela. Se a pessoa tem exames até 6 meses, a gente pede só o hemograma completo e a glicemia. E se a pessoa tem mais de 6 meses, tem gente que não vai há 5 anos no médico, você tem que pedir tudo. Pede coagulograma, hemograma completo, glicemia. Se a pessoa tiver pessoas na família que tenha diabetes, é interessante também depois pedir uma hemoglobina glicada.
se der alguma alteração aqui na glicemia. Mas pede esses exames para você ter uma noção de como está a imunidade da pessoa, as células, os componentes sanguíneos e também se ela está contaminada com hepatite. Gente, várias pessoas descobriram que estava hepatite aqui na clínica. Vieram para fazer a extração, eu pedi os exames e a gente descobriu que a pessoa estava com hepatite. A gente mora numa cidade que a hepatite C é endêmica. Aí como é que faz? Você vai fazer cirurgia nele e vai arriscar? Ah, mas pode não dar nada. Pode não dar nada. Santa Polônia trabalha pra caramba. Né? Mas pode dar tudo, né? Pode dar tudo. Quem que vai dormir depois? Você? Você vai conseguir dormir sabendo que um procedimento que você fez impactou a vida do seu paciente de uma forma tão forte? Talvez não.